Agora vamos falar sobre o clima tenso, né, no oeste do Paraná. E é também esse conflito de terras entre indígenas e produtores. Região também consolidada com agricultura e pecuária. O ministro do Supremo, Edson Fachin, decidiu por meio de liminar autorizar a volta da demarcação de terras indígenas na região, que é uma das mais produtoras, uma das maiores produtoras de grãos do país. Os municípios de Guaíra e Terra Roxa, eu estive lá no ano passado, em outubro, para poder mostrar o drama dos produtores que estão com medo de perder as terras nessas demarcações. Para falar sobre o caso, nós vamos conversar ao vivo agora com o Klaus Kunen, que é advogado da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Klaus Kunen, é assim mesmo que pronuncia? Eu falei correto? Boa tarde, Valteno, é assim mesmo. Deixa eu falar, você viu a fala do presidente Lula aí? Que a gente aqui até coloca isso como legal. Não precisa invadir. Tem terras. Agora vamos pegar a terra do pequeno produtor, aí no Paraná, em Guaíra, Terra Roxa, onde já está consolidada a agricultura e pecuária, e vai fazer isso quando o Congresso aprovou uma lei mantendo o marco temporal, e aí todo mundo vai passar por cima disso, agora vai a Força Nacional para ir. Isso não é problemático? Sem dúvida nenhuma, e isso nos preocupa sobremaneira. Acho que, em especial, os seus telespectadores e a opinião pública têm que tomar conhecimento, como você mesmo já frisou, nós estamos falando de áreas que estão sendo produzidas, agricultáveis por todos os produtores há mais de 30, 40, 50 anos. Então, não há que se falar especificamente nessa região que tinham índios, né? E como diz a própria lei que já tratou disso, a própria Constituição da questão do marco temporal, que essas áreas eram utilizadas e elas estavam ocupadas pelos indígenas. Então, isso realmente foi objeto de uma ação que foi proposta pela Federação da Agricultura e que nós conseguimos suspender no TRF o procedimento demarcatório. Agora, doutor Klaus, veja só. O que mais chama atenção é que isso pode gerar um conflito violento, porque você tem uma liminar de um ministro mandando continuar a demarcar. Vai para aí a Força Nacional. Parece que o governo nem pediu a Força Nacional, eu não entendi, parece que o governador não teria que ter solicitado a Força Nacional de Segurança? Olha, são várias situações aí que está nos chamando a atenção nessa decisão do ministro Edson Fachin, porque inicialmente nós temos absoluta convicção da condição do Estado do Paraná, né, através da sua Secretaria de Segurança Pública, de manter a segurança do Estado, inclusive dos cidadãos. O que tem nos chamado a atenção, inclusive em conversa com o comando do batalhão de fronteira ali da região, é o modus operandi dos indígenas, que dessa vez está um pouco, como eles mesmos disseram, citaram, além do normal. Nós precisamos entender que essa situação de conflito, e não que nós gostemos dessa situação, mas essa situação de conflito ali na região dos indígenas não é de hoje que está acontecendo, mas em especial agora no final do ano, dias 23 e 24, e no último dia 10 de janeiro, ela foi de uma forma muito intensa e trouxe situações muito graves, inclusive, importante se diga, com a questão de crime de tortura, né? Nós tivemos ali uma pessoa que foi mantida como refém e foi torturada. E nós não podemos perder de vista que a legislação brasileira não permite isso. Então, até agora não tivemos nenhuma resposta dos poderes públicos no que diz respeito a essa pessoa que foi torturada. Doutor Klaus, nós estamos falando de uma região que é fronteira. De cá está o Brasil, Guaíra do outro lado, lá está o Paraguai. E a gente sabe muito bem que existem registros falsos de indígenas que vêm de lá para cá para poder reivindicar a terra e também benefícios sociais. Eu me lembro que no Mato Grosso do Sul, uma vez eu fui a Amambai, era a cidade que tinha mais benefícios proporcionais engordados com indígenas do Paraguai que vêm do lado da fronteira para o Brasil. Parece que esse é um problema também que ocorre aí no Paraná. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos tratando aí de uma situação, de um problema social que envolve cidadãos de outros países e que estão obtendo, em algumas situações, aí o tal do RANI, que é o documento que os identifica como indígena, a fim de obter benefícios que o país, o Brasil, vai ter que subsidiar. E voltando mais um ponto, se me permite, no que diz respeito à decisão do ministro Edson Fachin, inclusive, ao contrário de tudo que se imagina, a decisão do ministro de
dar continuidade ao processo demarcatório, ela vai contra ao que a gente imagina no sentido de que a situação tivesse, né, fosse acalmada. Pelo contrário, ela instiga, por óbvio, uma situação de violência, porque os produtores, como nós já citamos no início, estão produzindo nessas áreas há muitos anos. Então, isso tudo tem a ver, como nós dissemos, a questão social e a questão fundiária que envolve produtores em áreas consolidadas há muitos anos. Até porque o que está em vigor hoje no Brasil é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que manteve o marco temporal e estabeleceu também outros critérios aí com relação à atividade econômica em terras indígenas. Ou seja, no Brasil você não concorda, você recorre ao tribunal. As pessoas recorreram de um lado e outro. Foi escolhido um relator para isso, o ministro Gilmar Mendes. No entanto, o que a gente está vendo é que todo mundo pode apitar. E aí isso gera conflito, gera, na verdade, instabilidade, insegurança jurídica, tudo que o Brasil não precisa. Na sua opinião, o que pode acontecer? O senhor acha que o Supremo deveria decidir isso logo? A lei está valendo, que é o que está valendo mesmo? Qual é a sua visão de futuro com relação a isso? É muito importante esse seu questionamento, a gente não pode deixar nenhuma margem de dúvida sobre eles. Ponto principal, existe uma lei, nós temos uma lei que foi sancionada e promulgada pelo presidente do Senado, a Lei 14.701, portanto, deixar claro em relação à questão da época das ocupações e ela tem que ser respeitada. E reflete também no que está escrito no artigo 231 da Constituição Federal. Portanto, não existem dúvidas que esses índios deveriam estar ocupando essas áreas à época da promulgação da Constituição de 88, portanto, 5 de outubro de 88. E nós temos uma série de relatos, vídeos que foram juntados na ação que a Federação da Agricultura promoveu. Vale ressaltar também que o município de Guaíra também promoveu uma medida da mesma natureza, que demonstram que essas áreas, como já foi dito, eram utilizadas e produzidas pelos produtores muito antes, muito antes de qualquer situação. Então, as situações de invasões ocorreram a partir de 2003, 2004, algumas 2016, 2017. Portanto, nós não podemos permitir que uma legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional seja ultrajada. Entendo lei e ela deve ser cumprida e deve ser respeitada. A par de toda a situação de que sabemos que foram propostas medidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal para que seja declarada a inconstitucionalidade dessa lei, o que ainda não foi, e nós acreditamos realmente nos ministros do Supremo que eles vão respeitar o que foi decidido pelo Congresso, que representa a opinião do povo. Dr. Klaus Kunen, advogado da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Agro Mais. Eu fico à disposição e agradeço aí o tempo e continuamos acreditando que a justiça prevaleça e os produtores continuem produzindo com tranquilidade naquela região. Não só naquela região, mas em todo o estado e em todo o Brasil. Certo.